continuando o curso de hidrostática, vamos falar sobre experimento de Torricelli e princípio de Pascal. Experimento de Torricelli. Só um minuto. Experimento de Torricelli. Vamos lá. O que ele fez? Ele pegou, né, um recipiente contendo mercúrio, pegou outro recipiente contendo mercúrio e virou esse recipiente sobre esse aqui sem deixar entrar ar. Beleza? Então o que aconteceu? Aconteceu isso aqui. Ele virou e não deixou entrar ar. Então o nível de mercúrio aqui vai subir, porque um pouquinho do mercúrio que estava ali no recipiente vai cair. E aqui vai ficar mais baixo, que é Hg também. Então, como aqui não tinha nada, aqui é vácuo. Aqui tinha mercúrio, na verdade. Aqui tinha mercúrio, é quando o mercúrio caiu, aqui tem vácuo. Aqui não tem nem ar, aqui é vácuo. Beleza? E aí, pelo princípio de Stevin, a pressão aqui é igual a pressão aqui. A pressão aqui, ele está submetido à atmosfera, né? Vai ser P0. Então a pressão aqui também é P0. Beleza? Então vamos escrever direitinho, ó. Esse aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. Pelo princípio de Stevin, PA é igual a PB. Certo? E aí, PA é igual a P0, pressão atmosférica. E o PB vai ser Rho do mercúrio, GH. Rho do mercúrio, GH. E aqui é vácuo, então vai ficar mais zero. Então, o que ele descobriu? Ele descobriu uma equivalência. Ele descobriu qual que vai ser a altura de mercúrio correspondente à pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica ela vale 1 atm, vale 10 a quinta pascal, e agora a gente sabe que também vale 76 centímetros de mercúrio, ou 760 milímetros de mercúrio. Então a gente consegue medir a pressão em milímetros de mercúrio. A gente consegue medir a pressão em milímetros de mercúrio. Tem até algumas questões do ITA que você tratar a pressão como sendo em centímetros de mercúrio em vez de ser em pascal facilita. Que você tem um experimento lá com mercúrio, aí você escrever a pressão assim, escrever a pressão atmosférica como 76 centímetros de mercúrio facilita para fazer a questão. Beleza? Então isso é algo legal. E tem outra coisa relacionada com esse experimento também. Se não fosse mercúrio, se a gente fizesse exatamente esse mesmo experimento com água. Se a gente fizesse esse mesmo experimento com água, o que ia acontecer? Ia ficar aqui, né? A pressão aqui é a pressão aqui. Então aqui, ó, ia ficar 10 metros de água. 10 metros, porque 10 metros de água é 1 atm. E aqui é vácuo. Então, o máximo que você consegue puxar de água é 10 metros. Você não consegue, tipo assim, se você pegar um canudinho e for puxar, tipo assim, um canudinho gigante, né? Não ia ser canudinho mais. Se você puxar, você vai conseguir puxar no máximo até 10 metros. Na verdade, você nem vai conseguir chegar em 10 metros, porque para ser 10 metros teria que ter um vácuo perfeito aqui, né? Então, se você tem por exemplo, um prédio. Um prédio, você tem a caixa d'água fica em cima, né? Mas vamos supor que a caixa d'água ficasse embaixo e você quisesse levar até o último andar. Você não conseguiria fazer isso só com sucção. Você teria que ter alguma dispositivo que empurrasse a água aqui, ó, que aumentasse a pressão da água aqui para conseguir subir mais que 10 metros. Porque só colocando um vácuo aqui, você não consegue subir mais que 10 metros. Esse é o limite. Beleza? Agora vamos falar sobre princípio de Pascal, que é o segundo princípio que rege a hidrostática. Princípio de Pascal. Beleza? Ele é um princípio bem simples. Ele fala que qualquer incremento de pressão realizado
em um ponto de um líquido de um líquido será transmitido integralmente a todos os outros pontos. Então, vamos supor que você tem um recipiente fechado. Aqui tem um líquido e aqui tem um vácuo. Certo? Vácuo. Então, a pressão aqui vai ser igual a zero. E a pressão aqui vai ser igual a ρgH. Vamos supor que eu abro o dispositivo. Se eu abro o recipiente, né? A pressão aqui vai ser igual a P0. E a pressão aqui não vai ser mais ρgH, vai ser igual a P0 mais ρgH. Então você teve um acréscimo nesse ponto e todo esse acréscimo que teve aqui também apareceu aqui. Certo? Vamos pegar outro exemplo. Eu tenho aqui um líquido, certo? E aí eu faço um furo aqui, ó. Se eu faço um furo, esse ponto aqui vai estar conectado à atmosfera, vai estar ligado à atmosfera, então a pressão dele vai ser P0. Certo? Então todos esses pontos aqui, nessa mesma horizontal, também vão ter pressão P0. Não é só o ponto que está aqui, vai ser todos os pontos aqui na mesma horizontal, vai ter pressão P0. Aqui já entra em hidrodinâmica, né? Para calcular tipo assim, a pressão nesse ponto aqui no meio, você teria que usar a equação de Bernoulli, já entra em hidrodinâmica. Mas já dá pra, só com hidrostática dá pra saber, ó, que todos esses pontos aqui vai ter uma pressão P0. E essa pressão vai ser comunicada imediatamente, beleza? Então, bora continuar. Deixa eu ver aqui em que ponto que a gente tá no meu planejamento. Então a gente falou sobre o Teorema de Pascal, falou sobre uma consequência do Teorema de Pascal, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre vasos comunicantes, né? É uma ideia bem simples. Vasos comunicantes e depois de prensa hidráulica. Vasos comunicantes. Então, se a gente tiver... É bem simples a ideia, né? Se a gente tiver vasos que se comuniquem, eles podem ter qualquer formato. E tiver o mesmo líquido, a gente vai ter que a altura em todos eles vai ser exatamente a mesma. Então eu posso até inclinar, posso fazer o que eu quiser, ó, que a altura vai ser exatamente a mesma. Por quê? Porque aqui tá ligado a sob pressão atmosférica, pressão P0, aqui também pressão P0, aqui pressão P0, aqui pressão P0. Como eles são todos sob a mesma pressão, eles têm que estar sobre a mesma altura, né, pelo princípio de Steven. Beleza? Então, essa é a ideia dos vasos comunicantes. A gente usa muito isso para tirar água de aquário, né, usando sifão. Que a gente usa esse princípio, né, que a água tende a sempre estar no mesmo nível. Se os vasos são comunicantes, a gente está falando do mesmo líquido. Se a gente não estiver falando, tiver tipo assim, dois líquidos diferentes, aí não precisa ser igual não. Tipo a questão do hidro que a gente resolveu. Tipo assim, aqui tem um líquido, aqui tem outro. O nível não é igual. Por quê? Porque é um líquido e aqui é outro líquido diferente. Então, só precisa ser igual se os vasos forem comunicantes e se o nível e se o líquido for o mesmo, beleza? Se não for, não precisa. E vamos lá, vamos falar sobre prensa hidráulica. Prensa hidráulica, que é uma aplicação do princípio de Pascal, beleza? Então a gente tem aqui, né, em equilíbrio de um lado e de outro. Na verdade eu vou deixar um pouquinho mais claro que uma área vai ser menor do que a outra, certo? Vou deixar um pouquinho mais claro aqui. E aí, tá em equilíbrio, beleza, aqui tem um líquido, não sei o que. Aí o que eu vou fazer? Eu vou exercer uma força aqui. Quando eu exercer uma força aqui, para baixo, eu estou exercendo uma variação de pressão.
ΔP. Essa variação de pressão vai ser transmitida integralmente e todos os pontos vão sofrer a mesma variação de pressão. Então, esse ponto em particular aqui também vai sofrer uma variação de pressão ΔP. Então, o ΔP é igual. O ΔP, pelo princípio de Pascal, o ΔP desse ponto é igual ao ΔP desse ponto. O ΔP desse ponto vai ser aqui a força aqui sobre a área 1, aqui a área 1, que vai ser igual a força 2 sobre a área 2. Então, ó, quanto menor for a área, menor a força que você tem que realizar. Então, se você consegue colocar uma área bem pequena aqui, você consegue, com uma força pequena, levantar coisas muito grandes. Então, você usa isso para levantar carros, por exemplo. Então, é um negócio bem legal. Tipo assim, você consegue meio que multiplicar a força que você está fazendo. Beleza? Então, de princípio de Pascal foi isso. Na próxima aula a gente vai falar sobre princípio de Arquimedes, que é um princípio muito bonito. Tem a história por trás e tudo, então é uma coisa bem legal. Beleza?